Contaremos hoje a história de uma das ramificações da família Terra, que é originária do Rio Grande do Sul. Esta ramificação se instalou em Minas Gerais, na cidade de Serra Negra, que posteriormente passou a se chamar São Joaquim da Serra Negra e desde meados de 1943, Alterosa. Nossa história começou em 11 de maio de 1908, com o nascimento de Ademar Cassiano Terra, filho de Azarias e Laura, em Mandaçaia, bairro de Alfenas, Minas Gerais. Em Alfenas também, Ademar passou sua infância e adolescência, e na Escola Técnica de Comércio Leão de Faria, iniciou seus estudos e completou o colégio. Posteriormente, especializou-se em contabilidade na Escola Superior Álvares Penteado, na cidade de São Paulo, onde residiu durante alguns anos, retornando a Alfenas por volta de 1930. O outro lado dessa história iniciou-se paralelamente em 25 de janeiro de 1916 com o nascimento de Alice Vieira, na Rua da Pedra Branca, hoje Avenida São José, na cidade de Alfenas. Filha de Jonas e Maria Isidora, que faleceu no parto, Alice foi adotada imediatamente pela vovó Ninfa e pelo vovô Chequinho Celeiro, em virtude do vovô Jonas possuir mais 5 filhos e não ter condições de educá-los, dado as dificuldades da época. Por este motivo, Alice só conheceu seus irmãos quando já adulta. Alice foi criada com muito amor e carinho pelos pais adotivos que jamais a consideraram como tal. Chiquinho dizia: "Esta é minha filha adotiva." E questionado por Alice o porquê de adotivo, ele respondia: "Adotiva é a filha mais querida." Vovó Ninfa somente deixou de acompanhar Alice após perder totalmente a visão. A formação de nossa família iniciou-se por volta de 1930, com o encontro de Ademar e Alice na cidade de Alfenas. Não demorou muito, este encontro resultou em matrimônio em 17 de novembro de 1932, na igreja de São José e Dores, na mesma cidade, onde o casal residiu por aproximadamente um ano. Em 1933, nasceu João, o primeiro filho do casal, que infelizmente veio a falecer na cidade de Piquete, estado de São Paulo, onde o casal residia na época. Neste período, Ademar trabalhava na fábrica de pólvora do Exército em um cargo burocrático e permaneceu lá até 1939. Não poderíamos deixar de mencionar que neste período a família aumentou. Em 11 de junho de 1935, nascia Ninfa, a segunda filha do casal. E em 30 de agosto de 1937, nascia Laura, mais conhecida como Lola. As duas paulistinhas são as mais típicas mineiras, uma vez que a família voltou a residir em Minas Gerais, precisamente na cidade de São Joaquim da Serra Negra, onde Ademar iniciou seu trabalho na prefeitura municipal como chefe de serviço de fazenda. Durante tantos anos que se passaram, aconteceram tantas coisas boas e outras não tão boas, mas que sempre nos traz grandes lembranças. Coisa engraçada era seu Ademar pajear todo engravatado. A Lola era muito doente e só ficava no colo.
Então ficava torcendo a gravata de seu Ademar, que ficava parecendo um pavio todo enrolado. Saibam também que Dona Alice era uma quitandeira de primeira, e garanto que vocês não sabem o que é quitandeira. Quitandeira são as pessoas que fazem pães e doces lá nas Minas Gerais. Certa vez, ela resolveu fazer biscoitos para o aniversário da Lola, então começou logo cedo, só que no nosso micro-ondas era lá no fundo, lá na horta. Olhem bem que conforto. A vizinha, lá da janela ao lado, ensinava: ponha uma palha no forno para saber se o forno está pronto para assar. Então, todos iam ver se a tal palha já estava no ponto. Ademar, muito entendido do assunto, enfiou a cabeça dentro do forno e no dia seguinte foi trabalhar com o bigode e as sobrancelhas torradas. Ah, os biscoitos foram todos jogados fora, não prestou nenhum. E a família volta a crescer. Neste mesmo ano, precisamente em 13 de outubro de 1939, nascia Maria, a quarta filha do casal. Em 11 de maio de 1941, nascia Berenice, a quinta filha do casal, conhecida por todos como Beré. Em 5 de março de 1942, nascia José de Arimateia, o sexto filho do casal. Em 16 de fevereiro de 1945, nascia Solange, a sétima filha do casal. Todos nasceram em uma época muito difícil, uma vez que o mundo estava em plena guerra, a Segunda Grande Guerra Mundial. Ah, como nossa casa era alegre! Também, com os pais que tínhamos, nossa vida era como de um pássaro, livres para voar. Nosso pai, de repente, se encapuçava com uma coberta e saía cantando aquela linda canção: vontade de facarraco. E nós, alegremente, respondíamos: breve eu faco, breve eu faco. A gente cantava este estribilho com a maior alegria do mundo. Nossa Santa Mãezinha também cantava, e como cantava bonito. Seu Ademar ajudava muito a olhar a prole. Certa vez, ele chegou na prefeitura todo chique e falou com um colega de trabalho: estou sentindo um cheirinho de bosta vindo de longe. E o colega respondeu: longe? Está bem embaixo do seu nariz. Seu Ademar estava com o bigode cheio de cocô de neném. Bom, fora a ajuda de Ademar, Dona Alice contava com alguns ajudantes pra lá de esquisitos. Tinha a Jovina, que era lavadeira e tinha os olhos tortos para dentro. E assim a Cristina, que era cozinheira e tinha os olhos tortos para fora. Quando as duas conversavam, ninguém sabia para que lado elas estavam olhando. Tinha também o Nicolau, que era o carregador de lenha. Ele demorava o dia todo para ajeitar as lenhas, pois a Maria e a Zaya gritavam para ele: Lalau, mostra para nós! Então ele punha a lenha no chão, tirava o peru para fora e mostrava para elas. Depois voltava a trabalhar. De coisas ruins não devemos lembrar, porque as boas são maiores, como quando chegava neném em casa. Como era bom comer as sopas de farinha com frango preparadas para a mãe. A gente subia em cima da cama para ajudar a mãe a comer a tal deliciosa sopa. Só que sobrava pouco para ela, porque a turma já era grande. E isto sem falar nos sacos de biscoitinhos, que a gente devorava. Ah, como era bom quando tinha neném novo, era uma festa. E falando em neném, a família cresce novamente. Em 7 de outubro de 1946, nascia Sandra, a oitava filha. E em 7 de janeiro de 1948, nascia Eunice, a nona filha do casal. Nesta época, a filha mais velha, Ninfa, já encontrava-se trabalhando na prefeitura municipal juntamente com seu pai. E Zezé conseguiu um trabalho na farmácia da cidade. E imaginem ele aplicando uma injeção no paciente e quando terminou a aplicação, o paciente esticou as canelas. Foi o maior susto, mas Zezé era muito criança e não tinha a menor culpa.
Em 23 de fevereiro de 1952, Ninfa, já mocinha, casou-se com Antônio, permanecendo em Alterosa por alguns anos. Antônio Padeiro, como era conhecido, era um craque de bola, conhecido em toda a região do sul de Minas Gerais. Sem estudo algum, mas com um tino muito grande para o comércio, também era o porta-voz do time de Alterosa. E certa vez mandou um ofício para a cidade vizinha, convidando seu time para uma partida. O ofício dizia o seguinte: Vocês querem vir jogar? Vem. Se não quiser, não vem. Em 8 de abril de 1952, nascia Nancy, a 10ª filha de Ademar e Alice. E em 4 de fevereiro de 1953, nascia Márcia, a primeira neta do casal. E a família de Ninfa também continuava crescendo. Antônio não dava folga. E em 24 de março de 1954, nascia Marilda. Agora já são 2 netas. Epa, a Ninfa está prenha de novo. Chega em 6 de dezembro de 1955 a filha Rita de Cássia. 2 mais 1, agora são 3 netas. Oba, temos docinhos. Em 1956, Lula se casa com João. Agora são 2 padeiros na família, João e Antônio. Alterosa era uma cidade pequena e naquela época só tinha rádio. Imaginem vocês, todos em volta de um rádio ouvindo música. Que tédio. Todos iam dormir cedo e não demorou muito, Ademar e Alice se tornaram a aprontar. Em 12 de janeiro de 1957, nasce Rosângela, a 11ª filha do casal. Com a falta de recursos em nossa cidade, o nascimento de Lana, assim como ela é conhecida, foi tão brutal e com tanto sofrimento que ela nasceu com uma perninha quebrada, mas tudo ficou normal com o tempo. Parecia até uma disputa. Em 19 de junho de 1957, nasce Fábio, o primeiro filho de Lola e João. Agora já são 4 netos. Estamos agora em 1958, em plena Copa Mundial de Futebol. Em Alterosa, a disputa era acirrada. Lola dá à luz a Valério em 14 de agosto. Ninfa dá à luz a Gilmar em 22 de setembro. Mas teve um apressadinho que saiu antes da hora da barriga de Alice. Era Nicodemos, que nasceu em 16 de julho, sendo que estava sendo esperado para o mês de setembro. Apesar de ser prematuro, tudo correu bem. Os últimos nascimentos que vamos mencionar deste período são o da Liliane, filha de Ninfa com Antônio, e Robson, filho de Lola com João. Por enquanto, chega de nascimentos. Vamos contar agora um fato marcante e decisivo em nossa história, que muitos desconhecem. É um fato que para a segunda geração não teve importância, mas para alguns marcou profundamente. Este fato ocorreu em 1961, implicando na transferência da família para São Paulo, com exceção de Ninfa e Antônio, que se mudaram para Alfenas, e Lola e João, que se estabeleceram em Poços de Caldas. Este fato merece algum destaque e vamos explicá-lo agora. Ademar era tesoureiro da prefeitura e possuía com muito sacrifício uma casa na rua 1º de Janeiro. Casa esta que foi doada pela população da cidade de Alterosa devido à grande amizade e generosidade de Ademar. Primeiramente foi doado o terreno, depois os tijolos e posteriormente foi levantada a casa, que deveria ser motivo somente de alegria. O que Ademar não esperava é que seria vítima de uma traição sem tamanho pelos seus próprios companheiros e amigos, que lhe surrupiaram a casa para pagamento de uma dívida na prefeitura contraída por outras pessoas que fizeram uso de sua confiança. Ademar, sem possuir comprovante algum que o dinheiro foi retirado por outra pessoa, pois a confiança que ele depositava em seus companheiros era tão grande que o impossibilitou de pedir recibos pelos saques efetuados,
foi forçado a assumir sozinho uma dívida que ele não contraiu. Esta dívida era tão grande que somente pôde saldá-la com a venda de sua casa. Este fato também gerou um descrédito geral na cidade em cima de seu nome, mesmo continuando a trabalhar na própria prefeitura. As dificuldades aí começaram a aumentar, sendo que parte da família teve que se deslocar para São Paulo, ficando em Alterosa somente ele e Eunice, aguentando esta triste traição. Ao dar baixa e ser civil, embarcarás amada para os céus do meu Brasil. Em viagem realizada em janeiro de 1996, José e Nicodemos e suas famílias ouviram do ex-prefeito Neto a confissão da inocência de Adhemar, pelo fato descrito, inclusive com a promessa de que, se eleito novamente prefeito da cidade, visto que era candidato nas próximas eleições, colocaria em homenagem a Adhemar seu nome em um logradouro público da cidade, reconhecendo os serviços prestados e o amor à Alterosa por ele dedicado. Esta possível homenagem não resgata a memória e os danos causados à família. Mio sposo hai lasciato questo cuore abbandonato che chiamasti di Gioconda di Gioconda di A história. Rock and roll transforma o mundo e a mudança também começa em nossa família. Em 2/11 de 1961, Maria e Beré migraram para São Paulo, morando na casa da tia Doca. Em 1963, a primeira residência da família já contava com Maria, Beré, Zezé, Solange e Sandra, lá na Liberdade. Por volta de 1965, chegou o restante da família, ficando somente para trás, lá em Alterosa por mais um período, a Eunice e o Sr. Adhemar, para sanar os problemas restantes. Também nesta época, a Beré casou com o Roberto. Nesta época, a pobreza era tanta que Zezé afanava pão e leite dos vizinhos e as lâmpadas do corredor do prédio. A turma costumava ir no play center da época, que era o Parque Xangai, e também costumava-se viajar muito para a Praia Grande, onde a farofa rolava solta. Agora estamos em plena ditadura militar. A família, já com Adhemar e Eunice, mudou-se para a rua Vigário Albernaz. Neste período, compreendido entre 66 e 69, ocorreram alguns casamentos. Zezé e Alice, Sandra e Antônio, Eunice e Carlos, Solange e Oswaldo. Nesse período também, a casa vivia cheia de gente. Eram parentes e amigos que todo final de semana transformavam a casa em um cassino, pois jogava-se buraco a noite toda. Nesta época, a pobreza nos rondava. A dona Alice, para disfarçar, fritava gordura de carne só para fazer cheiro bom e enganar a vizinhança. A família sempre passeava junta, e para ligar a turma, o Silvio pegava uma pastinha que o Adhemar tinha e discursava no meio da rua. Também toda terça-feira, que era a folga da Maria, o Adhemar a acordava só para avisar que ia pegar dinheiro na sua carteira para poder comprar pão. Estamos em plena Copa do Mundo de 70. Passamos um período muito ruim. A família morava na rua Saci, número 13. Era uma casa minúscula que abrigava mais ou menos 10 pessoas. A rua não tinha asfalto nem água encanada e era longe de tudo, sem contar os sapos e a lama nos dias de chuva. A Sandra, que morava na casa ao lado, infelizmente teve um problema no parto e perdeu as gêmeas, que todos aguardavam tanto. O Brasil continua na ditadura e é tricampeão mundial de futebol.
Já estamos na Capitão Cavalcante. A casa era um porão, mas era legal. A ninfa chegou com a sua trempa nesta época. Era a maior trança entre a casa da ninfa e a casa da Dona Alice. A Maria se casou com o Zé de Rena nesta época. Os natais eram maravilhosos. Quem não se lembra das paredes escorrendo de suor de tanto a gente dançar? E quem também não se lembra das baratas, das minhocas do banheiro e de fazer cocô de guarda-chuva? Sem contar o cheiro de xixi que vinha da janela da rua, pois era um mictório dos transeuntes. Parece brincadeira, mas a pobreza estava sempre por perto. Quantas vezes comia-se só arroz e feijão, ou pão com mortadela? Nesta época também, certo dia a família ficou em Polvorosa, procurando a Adriana, que havia desaparecido. Muitas vezes também, a Maria e o Sr. Ademar iam ao Zezé, que trabalhava no Gonçalves Sé, pedir alimentos por motivo óbvio, a pobreza. Não podemos deixar de lembrar que o Sr. Ademar sempre dava um jeitinho de agradar os filhos e os netos, com doces e bananas. A Maria surrupiava da Clipper, onde trabalhava, queijos, presunto, linguiça e, de quebra, ganhava feijoada toda quarta-feira. Estamos agora em 1976. Chegamos na Carlos Petit, lá no Seu Michel. Começamos a viver um dos melhores momentos de nossas vidas. Estávamos todos trabalhando e a família crescendo. Já éramos os 70. A tão sonhada sorte grande do Sr. Ademar aconteceu. Ele jogou na esportiva para ele e para Beré e ganhou. Foi uma festança. Tivemos ainda uma festa muito grande na família com os 50 anos de casados de Ademar e Alice. Nesta época também fazia-se muito a ponte aérea São Paulo-Poços de Caldas, muitas vezes na Gerarda, a perua do Silvio. Como éramos felizes, íamos também sempre comer lanches na Wells, da Eunice. Já em 1982, mudamos para a Rua Machado de Assis. Vivíamos também um bom momento. Estávamos sempre juntos e grudados na saia da Dona Alice e no paletó do Sr. Ademar. Certo dia, o Sr. Ademar ouviu um barulho. Bum! Ele virou para Alice e disse: Estourou o botijão da Berenice. Os natais já eram feitos na casa da Maria. Certa vez, o Sr. Ademar engasgou. Foi uma correria. A ninfa tentava pular a janela e a Valéria cantava: O vô engasgou, o vô engasgou. Também, infelizmente nessa época, o Sr. Ademar nos deixou. Resolveu viver como é lá do outro lado. Certa noite, a bela adormecida Lana foi beijada por um tarado que subiu pelo poste. Ninguém viu quem era. Quem não se lembra também do fantasma que peidava fedido lá na Beré e o gato que falava: Oi, Lana! It's that time. Christmas time is here. Everybody knows there's not a better time of year. Hear that sleigh. Santa's on his way. Hip hip hooray for Christmas vacation. Got a ton of stuff to celebrate. Now it's getting closer, I can't wait. Gonna make this holiday as perfect as can be. Just wait and see this Christmas vacation. This old house sure is looking good. Got ourselves the finest snowman in the neighborhood. Ain't it fun? Always on the run. That's how it's done on Christmas vacation. Let's all deck the halls and light the lights. Get a toasted fire burning bright. Give St. Nick the warmest welcome that he's ever had. We're so glad it's Christmas vacation. And when the nights are peaceful and serene,
Nation.